Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Caríssimos Padre Zenilson, Padre Francisco, Padre Aloísio, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, rezando conosco através do rádio e da televisão. Nós acabamos de ouvir um trecho do Evangelho muito conhecido e muito oportuno para diversas ocasiões da nossa vida, assim chamado de tempestade acalmada. No entanto, aquela tempestade é tão somente um pretexto para que Jesus nos fale da sua presença, uma presença constante, uma presença firme, mas ao mesmo tempo, para aqueles que não têm fé, uma presença não percebida, imperceptível. E por isso, o questionamento ao final do Evangelho: quem é este que até o vento e o mar obedecem? A pergunta é sem resposta, porque a resposta está implícita a toda a cena, a todo o conjunto da presença de Deus em nossa vida. Deus é sempre Deus. Deus não é um ser humano, e se fosse humano seria homem ou mulher. No entanto, sendo Deus, é onipotente, é onisciente. Assim os santos padres e os apóstolos, no decorrer dos séculos, começaram a buscar a definição de Deus. Deus é aquele que tudo pode, é o começo e o fim, o princípio de todas as coisas. E sendo Deus, tudo Ele pode, inclusive o domínio das forças da natureza. A primeira leitura do livro de Jó, Jó fazia uma súplica a Deus no meio da tempestade. Tempestade esta que pode ser classificada não apenas como um fenômeno meteorológico ou da natureza, mas todas as intempéries, todas as dificuldades pelas quais a vida do ser humano passa, sofre. E deste modo, Jó, na primeira leitura, é o legítimo representante de todo aquele que no meio da tempestade recorre a Deus. Assim como um dos apóstolos também recorreu a Jesus ao perguntar-lhe: Senhor, não te importas que estejamos a perecer? No meio da dificuldade, em meio a situações difíceis, nada melhor do que pela fé ter Deus a quem recorrer. Assim fez Jó, assim fez um daqueles discípulos. Senhor, não te importas que estejamos a perecer? Assim também, nesse tempo atual de pandemia, onde a imprensa contabiliza os mortos, nós também temos fé, nós também temos a possibilidade de recorrer a Deus, no meio desta tempestade chamada pandemia, e dizer-lhe: Senhor, não te importas que estejamos a perecer? Tantos são aqueles que querem emitir opiniões. Não se preocupem, não vou dar opinião, até porque não me compete. Me compete, como bispo, como sacerdote, sim, rezar. Rezar pelos que sofrem, rezar pelo mundo que padece, e recorrer a Deus dizendo-lhe: Senhor, não te importas
que estejamos a perecer? Ao contrário disso, aqueles que não têm fé buscam números, querem encontrar culpados, querem fazer protestos e desejam que a humanidade se salve. Mas a salvação da humanidade se encontra exatamente nas mãos de Deus. Quem é este a quem o mar, o vento, todas as forças da natureza obedecem? Quem é este? É Deus. E Deus caminha conosco, navega no mar da vida conosco. Está na proa deste barco, desta barca, desta nave, deste navio que se chama igreja. Nunca deixou de estar conosco, sempre presente, mesmo quando pensamos ou acreditamos que Jesus Cristo esteja dormindo. Aquele que nos guarda, aquele que nos protege, não dorme nem cochila. Nós é que deixamos a nossa fé adormecida. Nós que precisamos de quando em vez, mansamente tocar os ombros ou o coração de Jesus e dizer-lhe: desperta, Senhor, acorde a fé que dorme dentro de mim, porque realmente aquele que nos protege, que nos cuida, jamais dormirá. Nós é que deixamos adormecida a nossa fé, deixamos dormir o Cristo que caminha conosco. Ele se importa sim, porque toda a vida é importante. Ele se importa nos momentos em que cada um dos seus filhos sofremos, perecemos, padecemos. Como é importante para Deus cuidar de cada um de nós que temos fé, que recorremos a Ele neste vale de lágrimas, exatamente quando o barco da nossa vida parece só sobrar, parece naufragar, e nós recorremos a Ele, gemendo e chorando, porque Ele tudo pode, Ele é Deus, e porque nós temos fé, nós podemos recorrer a Ele. E foi exatamente isso também que nosso Senhor pergunta àqueles discípulos medrosos. Uma tempestade talvez de uma monta, igual ou semelhante a de um tsunami. Era noite, no meio do mar da Galileia, que não era um mar. E por isso, ao início, Jesus convida os seus discípulos, após despedir a multidão nem sempre sabe para onde caminhar ou para onde ir. Despede as multidões e convida os discípulos para ir à outra margem. A outra margem era o lago, o mar da Galileia, que possui na sua distância mais longa 12 quilômetros entre uma margem e outra. O convite que Jesus nos faz, não às multidões, repito, mas a quem é seu discípulo, é ir para a outra margem, é ir para o outro lado, é ir para cima, é ir para Deus. Como somos cansados de caminhar de um lado para outro, de uma ponta a outra, mas o convite de Jesus Cristo é exatamente esse: ir para outra margem, o lugar onde Deus se encontra. Mas para tal viagem, para tal empreendimento, é necessário a fé. E por isso, diante dos obstáculos da vida, das circunstâncias tempestuosas da nossa vida, quando a tempestade parece nos engolir,
quanto sofrimento, quantos problemas, quanta coisa ameaçou a nossa vida, o pequeno barquinho da nossa existência a naufragar. Pensávamos até que não íamos sobreviver àquele problema. Imaginávamos até que não íamos conseguir viver depois daquela tempestade que se abateu sobre a nossa vida. Mas como é importante confiar em Deus, crer e confiar. E por isso a pergunta dele aos discípulos e também a nós: ainda não tendes fé? No meio da tempestade, segure na mão de Deus. No meio da dificuldade, creia. Quando tudo parece naufragar, ter esta certeza própria de quem confia em Deus: tudo passa, a calmaria volta, a tranquilidade se restabelece, e eu posso caminhar tranquilo, sereno, seguro, na direção da outra margem, do outro lado, onde se encontra Deus. Ainda não tendes fé? No meio dessa tempestade chamada pandemia, por que não confiar em Deus, a quem o mar, o vento e todas as forças da natureza obedecem? Por que não rezar? Por que não suplicar? Por que não confiar naquele que tudo pode? Queridos irmãos e irmãs, São Paulo, na segunda leitura, dizia-nos com tamanha veemência e com grande força: devemos viver para Deus. Se vivemos para Deus, somos felizes. Eis a questão: o egoísmo humano quer nos fazer viver para nós mesmos, viver para os nossos planos e projetos. E eis que de repente se abate uma tempestade, um tsunami tão grande que o ser humano se dá conta, ainda não se deu, que somente quem tudo pode é Deus. Ainda não nos consideramos os detentores do poder, que podemos reverter tudo, que podemos mudar todas as situações do mundo. E está aí a prova: não podemos, somos insuficientes e incapazes, mas ainda assim não tomamos a consciência de que dependemos de Deus, que somente Deus tudo pode, somente Ele para nos salvar desta tempestade, somente aqui, neste barco, nesta nave que se chama Igreja, nós podemos navegar para o outro lado, para a outra margem. Queridos irmãos e irmãs, quantas lições nós temos tido na vida e não temos aprendido. Entre todas elas, a grande lição é exatamente esta: a lição de fé. Aprender quem é Deus, o valor importantíssimo de Jesus Cristo, para quem tudo é importante, sobretudo a nossa vida e a nossa alma. Alimentemos a nossa fé, procuremos a Deus incessantemente, para que na proa do barco da nossa vida não o deixemos cochilar, porque o vigia não dorme e não cochila, para que Ele nos conduza nestes mares da vida, ora calmo, ora agitado, possamos chegar, possamos desembarcar no porto seguro da eternidade, aonde se encontra Deus. Amém.